CPI no prazo de 10 dias a contar do recebimento do pedido. Algum deputado deseja encaminhar o requerimento? Não havendo mais inscritos, em votação. Os deputados que concordam permanecem como estão. Aprovado por 8 votos, 9 votos a 0. Requerimento 36/2014. 35/2014. Proponente, deputado Lucas Redecker. Requer pedido de informação à Agência Estadual de Regulação de Serviços Delegados do Rio Grande do Sul referente aos fatos determinados desta CPI, objetos desta CPI, no prazo de 10 dias a contar do recebimento. Algum deputado deseja encaminhar o requerimento? Não havendo inscritos, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovados por 8 votos a 0. Requerimento 36/2014. Proponente, deputado Lucas Redecker, requer o pedido de informação à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, referente aos fatos determinados objetos da CPI no prazo de 10 dias a contar do recebimento do pedido. Algum deputado deseja encaminhar o requerimento? Não havendo inscritos, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento 37/2014. Deputado Lucas Redecker, proponente. Requer pedido de informação à Fundação Estadual de Proteção Ambiental, FEPAM, referente aos fatos determinados, objeto dessa CPI, no prazo de 10 dias a contar do recebimento do pedido. Algum deputado deseja encaminhar o requerimento? Não havendo mais inscritos, em votação. Os deputados que concordam permanecem como estão. Aprovado por 9 votos a 0. Requerimento 38/2014. Proponente, deputado Lucas Redecker, requer pedido de informação à concessionária S-Sul referente aos fatos determinados objetos da CPI no prazo de 10 dias a contar do recebimento do pedido. Algum deputado deseja se manifestar? Em votação. Deputados que concordam permanecem como estão. Aprovado requerimento por 9 votos a 0. Requerimento 39/2014. Proponente, deputado Lucas Redecker, requer pedido de informação à concessionária CE referente aos fatos determinados objetos da CPI no prazo de 10 dias a contar do recebimento. Algum deputado deseja encaminhar? Não havendo inscritos, em votação. Deputados que concordam permaneçam como estão. Não havendo manifestação contrária, aprovado por 9 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Requerimento 40/2014. Proponente, deputado Lucas Redecker, requer o pedido de informação à concessionária RGE referente aos fatos determinados, objeto dessa CPI no prazo de 10 dias a contar do recebimento do pedido. Algum deputado deseja encaminhar o requerimento? Não havendo inscritos, em votação. Deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovados por 9 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Requerimento 41/2014. Proponente, deputado Lucas Redecker. Requer pedido de informação aos PROCONs municipais referente aos fatos determinados, objeto dessa CPI no prazo de 10 dias a contar o recebimento do pedido. Algum deputado deseja encaminhar o requerimento? Não havendo inscritos, em votação. Os deputados que concordam permanecem como estão. Aprovados por 9 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Requerimento 42/2014, proponente deputado Lucas Redecker, requer pedido de informações às prefeituras municipais, através da FAMURS, referente aos fatos determinados objetos dessa CPI, no prazo de 10 dias a contar do recebimento do pedido. Algum deputado deseja encaminhar o requerimento? Não havendo inscritos, em votação. Os deputados que concordam permanecem como estão. Aprovado por 9 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Requerimento 43/2014. Proponente, deputado Lucas Redecker, requer pedido de informação às câmaras municipais através da UVERGS referente aos fatos determinados objetos da CPI no prazo de 10 dias a contar do recebimento do pedido. Algum deputado deseja se manifestar? Não havendo inscritos, em votação. Os deputados que concordam permanecem como estão. Aprovado por 9 votos a 0. Requerimento 44/2014. Proponente, deputado Lucas Redecker, requer, nos termos do artigo 87, inciso 1, do Regimento Interno, requisitar ao Ministério Público do Rio Grande do Sul a indicação de servidor para acompanhar os trabalhos da CPI em caráter transitório. Algum deputado deseja encaminhar o requerimento? Não havendo inscritos, em votação. Deputados que concordam permanecem como estão. Aprovado por 9 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Requerimento 45/2014. Proponente, deputado Lucas Redecker, requer, nos termos do artigo 87, inciso 1 do Regimento Interno, requisitar à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a indicação de procurador para acompanhar os trabalhos da CPI em caráter transitório. Algum deputado deseja encaminhar? Não havendo inscritos, em votação. Os deputados concordam permanecem como estão. Aprovado por 9 votos favoráveis, nenhum voto contrário.
Requerimento 46/2014, proponente deputado Lucas Redecker, requer nos termos do artigo 87, inciso 1 do Regimento Interno, requisitar Defensoria Pública do Estado a indicação do servidor para acompanhar os trabalhos do CPI em caráter transitório. Algum deputado deseja se manifestar? Não havendo mais inscritos? Em votação. Os deputados que concordam permanecem como estão. Aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento 47/2014. Proponente, deputado Lucas Redecker, requer nos termos do artigo 87, inciso 1 do Regimento Interno, requisitar o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, para, querendo, indicar um membro para acompanhar os trabalhos da CPI em caráter transitório. Algum deputado deseja se manifestar? Não havendo inscritos, em votação. Deputados que concordam permanecem como estão. Aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento 48/2014. Proponente, deputado Lucas Redecker, requer a tomada de depoimentos nos artigos 87, inciso 2 do Regimento Interno dos representantes do PROCON-RS. E aí sim, deputado Esperotto, se o senhor me permite, essa é a tomada de depoimento do PROCON. Algum deputado deseja encaminhar? Não havendo deputado inscrito. Em votação. Deputados que concordam permanecem como estão. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento 49/2014, deputado Lucas Redecker, requer a tomada de depoimento nos termos do artigo 87, inciso 2 do Regimento Interno dos representantes da Defensoria do Estado do Rio Grande do Sul. Algum deputado deseja encaminhar o requerimento? Não havendo inscritos. Em votação. Deputados que concordam permanecem como estão. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Requerimento 50/2014. Proponente, deputado Lucas Redecker, requer a tomada de depoimento nos termos do artigo 87, inciso 2 do Regimento Interno dos representantes do PROCON Porto Alegre. Algum deputado deseja encaminhar o requerimento? Deputado Esperotto. Senhor presidente, de novo, volto na mesma tecla, aquela que nós tínhamos inicialmente, né? Aí vai agora do plenário aceitar ou não. Exatamente, a Inclusive, proposta aqui, ó, do deputado Esperotto é que inclusive aqui, ó, o requerimento número 54 requer a tomada de depoimentos dos representantes dos PROCONs municipais. Nós vamos passar o resto do ano aqui. Está correto, deputado. A aprovação e a concordância do deputado de outros contrários é derrubar, deixar aprovado o PROCON. Eu acho que é o PROCON. Eu proponho aqui que a gente ouve o PROCON estadual e os demais nós abrimos mão. Então, o senhor pede que nós venhamos a votar em caráter nominal. Para recolher os votos. Por favor, recolha os votos em caráter nominal. Item 56, requerimento 50/2014. À disposição, deputado Giovanni, a palavra está à sua disposição pelo tempo regimental. 56, 57. São necessários, presidente, salvo melhor juízo e informação, 7 votos para aprovação, não? Exatamente. O regimento da Casa prevê isso. Sim. Se nós tivermos contrariedade de um dos colegas deputados, nós estaríamos prejudicando a vinda de um PROCON aqui, que é importante que compareça. Da forma aberta como está a proposta, eu concordo com o deputado. Poderíamos e deveríamos convocar onde tem PROCON, 200 unidades de PROCON espalhadas no Estado, teria que vir. Quer dizer, não ia acabar nunca esse negócio aí. Isso eu concordo com o Esperotto. Quem sabe, deputado Esperotto, quem sabe a gente possa reduzir a um universo de 2, 3 PROCONs, do interior 2 e um daqui, um do interior e o do estadual e o da capital, alguma coisa assim que fosse mais razoável, palatável, para nós ouvirmos exatamente o PROCON, não deixar de ouvi-los. Qual seria a sugestão, então, deputado? A sugestão minha, se de repente houvesse a concordância dos colegas, em especial do deputado Esperotto, que está coberto de razão, da forma aberta como está a proposição, é convocar o PROCON estadual, um da capital e um PROCON do interior do Estado. Essa é a proposta, deputado Giovanni Feltz. O PROCON do Rio Grande do Sul já foi aprovado, agora, nesse requerimento, nós estamos debatendo o PROCON de Porto Alegre, e o requerimento 51 é o PROCON de Novo Hamburgo, que foi encaminhamento desse presidente PROCON de Novo Hamburgo, em virtude da catástrofe que se teve energética e do temporal que ocasionou os problemas, das inúmeras reclamações. Então, mas pode ser debatido aqui, sem problema nenhum, aprovação. O deputado Ciro pediu a... Não, aprova ou não. Aqui ninguém está mudando. Nós vamos ou aprová-lo ou não. Eu estou dizendo... Não, o que está encaminhado... Nesse momento, nós estamos debatendo o PROCON de Porto Alegre, o requerimento. A sugestão do deputado Esperotto é que não se aprove este requerimento.
É isso que é o meu entendimento. PROCON RS. Já foi aprovado o PROCON do Rio Grande do Sul. Não? Não, sim, aqui. Assim, é tomar depoimento. O 48 já foi aprovado. Agora nós temos o PROCON, que nós estamos discutindo de Porto Alegre e o próximo PROCON de Novo Hamburgo. Não, e tem os demais municipais. Tá, eu já seguro a palavra do deputado Ciro Simone. A encerrar, saída é a presidente. seguinte. Oi. Ou nós aprovamos ou reprovamos os requerimentos, ou o proponente pode retirar o requerimento, e caso queira incluir um outro PROCON, tem que se protocolar para que nós venhamos a votar esse requerimento na próxima semana. Esse é o prazo, é o que o regimento nos diz. Mas então me tire uma dúvida, presidente. Há alguma proposição que deixa, conforme diz o deputado Esperotto, em aberto o convite ou convocação de todos os PROCONs do Estado? Sim, existe o requerimento 54. Não, 60. Não, o requerimento 54. É o item 60 da pauta, requerimento 54, que o senhor o deputado Esperotto coloca. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos votar. Aí eu tô com o Esperotto, então, entende? Deveria limitar, então, de repente. Mas eu, como proponente. Capital, Novo Hamburgo, capital PHCE, Deputado, Novo eu, como Hamburgo, proponente, PHS então. Sul, e uma cidade da RG. Exemplo. Eu, como proponente, posso retirar o requerimento Então? 54, que é o dos PROCONs municipais, em virtude da preocupação do deputado Esperotto, do deputado Giovanni Feltz, e não há dúvida que os outros deputados também têm a mesma preocupação. Se for essa preocupação, para que nós não venhamos a ter esse requerimento derrotado aqui na CPI, eu retiro ele. Deputado Ciro Simone, à disposição. Mas acho que comungamos, presidente, a minha sugestão é justamente essa, que nós ouvíssemos Porto Alegre, o Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Novo Hamburgo, e que o deputado retirasse 60 para que Com certeza. o 54. Quando chegar no 54, eu retiro. Tá bem. Peraí, primeiro o deputado Tortelli, posterior o deputado Giovanni Feltz. Só tem um microfone. Um só. Vamos fazer uma vaquinha com dois. Presidente, eu queria propor que nós mantivéssemos a aprovação do PROCON de Porto Alegre, ou estadual, de Porto Alegre, obviamente de Novo Hamburgo, e que nós pudéssemos, que o senhor pudesse retirar o requerimento número 54, e que acordássemos verbalmente aqui, o que é possível, um novo requerimento, pode ser feito por todos os deputados, que tenha pelo menos um PROCON de cada base de uma concessionária, pelo menos uma concessionária. Com certeza, deputado. Porque a situação da base da RG, da S-Sul, da CS são totalmente diferentes. Ou pelo menos um ou dois. A cidade principal onde eles estão e mais uma cidade. Talvez 6, 1 ou 2 de cada uma das bases. Mas acordemos aqui, acho que podemos aqui acordar verbalmente, se o senhor concordar em retirar o projeto. Se encaminha o protocolo, faça o protocolo de requerimento. A sugestão, agora só para contribuir com o debate dos nobres colegas deputados, Debate nós já aprovamos um requerimento que nos dá a condição de receber as informações dos PROCONs, tanto municipal, de Porto Alegre, Novo Hamburgo, estadual, que nós já receberemos as reclamações que existem no que nós já encaminhamos. Esse pedido ainda é para escutá-los paralelo ao encaminhamento do recebimento da matéria que eles têm lá. Me parece, senhor presidente, que não tem necessidade. Uma vez que nós já estamos com as informações em mão, através do requerimento, não tem necessidade de fazer verbalmente. Deputado Adolfo Brito. Presidente, por favor. Só Deixa o Brito, depois o deputado... Desculpa, Adolfo Brito. Tortelli, está com a placa do deputado Temir Tortelli. Não, eu quero insistir, se o senhor retirar, está retirado. Não vou eu agora propor a mudança como proponente. Mas eu quero insistir. Eu tenho um trabalho de quase 2 anos em cima dessas questões. Ou 3 anos, 5 anos. Depende do local onde nós estamos. Os PROCONs locais têm trabalhos, mais do que colher sugestões, críticas, protesto da população, tem TACs construídos, tem trabalhos de audiências públicas, tem um conjunto de ações concretas feitas pelos PROCONs locais, regionais, especialmente das cidades maiores. Então, eu queria ponderar aos deputados, especialmente ao deputado Esperotto, desculpa, que pudéssemos, quem sabe, construir um acordo aqui. Ele pode até ser o proponente do requerimento que tenha, mas pelo menos 1 ou 2 PROCONs de cada uma das bases. A RG tem uma base número 1, que é Caxias. É a base principal deles. Mas o Norte Gaúcho, Passo Fundo, pelo menos Passo Fundo, Erechim, são outras cidades, são outras realidades.
Seria importante que o PROCON de Erechim, que tem um trabalho fantástico, pudesse ser ouvido, não só mandar os papéis via eletrônico, que eles pudessem daqui, em algum momento, dizer o que foram feitas de ações concretas. Tem vários taques lá com a RGE. Foram cumpridos? Não foram cumpridos? Surtiu efeito? Mudou a realidade? Essa é a minha proposição. Deputado Ciro Simone. Não. Desculpa, de deputado ordem, Ciro Simone. questão de Deputado ordem. Catarina se inscreveu antes do senhor. Primeiro que solicito, de ordem, Catarina. solicito Catarina. de acordo com o artigo 59, a prorrogação da sessão. 59, parágrafo 2º, a prorrogação da sessão, até já está no adiantado da hora. Será prorrogado. E, obviamente, levando em consideração as inscrições e a proposição do deputado Giovanni Feltz, deputado Aldemir Tortelli, e a preocupação do deputado Esperotto, levando em consideração a questão das concessionárias, eu penso que deveríamos elencar duas ou três cidades que têm um fator preponderante. Quero mencionar aqui um exemplo. Não há como falar da Zona Sul sem mencionar, obviamente, Pelotas é referência, que é a minha cidade, mas não estou falando disso, estou falando do Polo Naval de Rio Grande, a importância que tem para o eixo estruturante do Estado, com todo o vértice da política econômica que está lá, não discutir a questão energética, da matriz energética em Rio Grande, seja norte, sendo que todo o foco de energia está lá também. Então, sugiro, com foco nas proposições, na preocupação de Vossa Excelência, que a gente possa eleger duas ou três cidades, óbvio que não vai dar contemplar, mas regionalizar esse debate e dar condição de levantar esses números de forma mais precisa. Era essa a convocação. Presidente. Deputado Ciro, a palavra está à sua disposição. A verdade, a preocupação do deputado Catarina é com outra questão. A preocupação do deputado Catarina, obviamente, vai ser atendido, não pode se discutir a matriz energética do Estado sem discutir a região sul. O que nós estamos discutindo exatamente nesse momento é a questão do PROCON, é onde chegaram as reclamações, onde tem as reclamações. Então, eu acho que o deputado Tortelli tem toda a razão, não podemos ficar... Nós temos que ter informações de todas as empresas, como é que estão. Então, a Porto Alegre é CE, Novo Hamburgo é Sul. Tem que ver mais uma que seja da RGE. Caxias é Erechim. Erechim é RGE? Obrigado, Fernando. Então, quem sabe? O Sul é CE. Não, é o que eu digo, quer dizer, nós estamos vendo as reclamações. A minha sugestão é no sentido, desta forma, eu ainda acho que o deputado deva tirar o requerimento 54 e nós vamos, depois o deputado, quem sabe, apresenta para um ou dois mais. Né? Não mais que isso, porque senão não vai ter tempo para todo mundo. Obrigado, deputado Ciro. Eu vou encaminhar, então, a continuidade da votação para que nós venhamos a votar o requerimento 50, 51, 52, 53, 54 eu retiro, e aí fica um acordo paralelo dos deputados que façam o requerimento, que protocolem este requerimento hoje ou amanhã, ou o dia que achar necessário e conveniente, para que nós venhamos a discutir na próxima reunião os outros PROCONs para ter outra área de atuação de alguma das concessionárias. Deputado Esperotto. Não, senhor presidente, não, só queria colaborar com o deputado Catarina. Só, Catarina, essa discussão que nós vamos ter lá com relação a Pelotas, a Rio Grande, o senhor colocou muito bem, com relação a Erechim, Polo de Caxias e tudo mais, mas aí é uma discussão a nível, através da FAMURS, da UVERGS, né, através de outras instituições. Né. Nós estamos especificamente falando sobre o PROCON. Sim. E eu acho, senhor presidente, novamente, eu acho que a gente não deve abrir. Então, um município que represente uma região por concessionária. Obrigado, deputado Esperotto. Encaminhando do requerimento 50/2014, já foi lida a emenda. Ainda algum deputado deseja encaminhar o requerimento? Não havendo inscritos, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento 51/2014, proponente deputado Lucas Redecker, requer a tomada de depoimentos no artigo 87, inciso 2, do regimento interno, dos representantes do PROCON Novo Hamburgo. Algum deputado deseja encaminhar o requerimento? Senhor presidente, esse requerimento já entraria dentro do nosso acordo. O Novo Hamburgo, qual é a concessionária? A S Sul. Então já fica a S Sul contemplada com o Novo Hamburgo. Ok? Ok. Não havendo mais inscritos, em votação, os deputados concordam permaneçam como estão. Aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento 52/2014. Proponente deputado Lucas Redecker requer a tomada de depoimentos nos termos do artigo 87, inciso 2, do regimento interno, dos representantes do Ministério Público Estadual. Algum deputado deseja encaminhar o requerimento? Não havendo inscritos, em votação, os deputados concordam permaneçam como estão. Aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento 53/2014. Proponente deputado Lucas Redecker requer a tomada de depoimentos nos termos do artigo 87, inciso 2, do regimento interno dos representantes do Ministério Público Federal da 4ª Região.
Algum deputado deseja encaminhar requerimento? Não havendo inscritos, em votação. Deputados que concordam permanecem como estão. Aprovado por nossos votos favoráveis, nenhum voto contrário. Requerimento 54, o proponente, o deputado Lucas Redecker, presidente da comissão, ele pede a retirada do requerimento 54. Requerimento 55. Proponente, deputado Lucas Redecker, requer tomar depoimento nos termos do artigo 87, incisos 2, regimento interno dos representantes do Poder Judiciário. Algum deputado deseja encaminhar o requerimento? Em votação. Os deputados que concordam permanecem como estão. Aprovado por 9 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Agora votaremos os requerimentos de audiência pública pela ordem cronológica de protocolo. Após segue a sequência numérica da agenda, a partir do item 62 da ordem do dia. Antes de... Eu havia conversado com o deputado Tortelli, anteriormente, que existem aqui alguns requerimentos de audiência pública propostos por deputado, e requerimentos muito importantes, deputado Tortelli, eu quero frisar aqui, que contemplam o debate em algumas regiões. Eu, particularmente, no início, quando esbocei um plano de trabalho de uma linha, que falei que nós poderíamos utilizar sextas-feiras para não comprometer a segunda-feira, porque senão nós teremos tempo hábil em virtude dos requerimentos que estão sendo debatidos nessa comissão. Existem protocolados outros requerimentos, não no mesmo prazo que Vossa Excelência protocolou, outros requerimentos de audiência pública, que serão apresentados na semana que vem. Se não houver, se os deputados aqui concordarem, a minha sugestão é que nós votássemos todos os requerimentos de audiência pública de uma vez só, em virtude da divisão do Estado, das cidades, para que nós não possamos colocar cidades uma ao lado da outra, aprovando requerimento, e fazer uma gama de audiências públicas em municípios vizinhos que poderíamos utilizá-los em conjunto. Essa seria a proposta que eu faria para que nós pudéssemos, como o deputado Esperotto falou, nós pudéssemos ganhar tempo em relação a tudo isso. Deputado Tortelli. Eu proponho que nós a gente mantenha, como fizemos até agora, o regimento desta casa, desta CPI, e que nós, na próxima semana, aprovando outros pedidos de audiência pública que possam ser ajustados, adequados, inclusive até reduzidos, deste deputado não haverá nenhuma objeção em fazê-lo. Mas eu peço que nós nós possamos manter. A decisão é de Vossa Excelência, retirá-lo ou não para votar semana que vem. Eu gostaria que fossem aprovados esses requerimentos. Agora, e, da nossa parte, da minha parte, já deixo registrado aqui publicamente, que fiquem nos anais da casa, total abertura para, na próxima semana, aprovando outros requerimentos, dialogarmos. Se não é em Canguçu, pode ser Pelotas, estou aberto a dialogar. Se não é em Passo Fundo ou Erechim, estamos abertos. Mas eu gostaria que fossem aprovados os meus requerimentos. Deputado Tortelli, só faço um pedido. A assessoria nos indica aqui que, após aprovado o requerimento de audiência pública e o local do município já aprovado também, tu não se tem como modificar. Nesses casos, ele faz parte do teor do requerimento. Que faz parte do teor, a não ser que... Não tem como fazer um acordo paralelo? Regimentalmente? Faz acordo. Deputado, concordo com Vossa Excelência, e eu não tenho problema nenhum e tenho flexibilidade para mudar as datas e, acima de tudo, os locais. Agora, eu não vou, como presidente, fazer algo antirregimental. Eu tenho que obedecer ao regimento interno. Então, se a nossa assessoria nos der condições... Sim, mas aí... Deputado, ele não está indispondo, ele está buscando uma consenso. O senhor que está inviabilizando. Pois então, então o senhor garanta a palavra. Não, eu só ponderaria essa informação que a assessoria legislativa das comissões aqui trata do regimento interno. Porque o corpo do requerimento já está estipulado o município. Eu proponho, presidente, mantemos os procedimentos regimentais, encaminhemos a aprovação de outros requerimentos na próxima semana e façamos, no debate do outro requerimento, façamos os possíveis acordos. Eu estou aberto, inclusive, antes de vir para o plenário dessa CPI, debatermos a cidade. Deputado, Vossa Excelência, mantendo os requerimentos, nós vamos votá-los de qualquer forma. Depende da votação dos... Eu vou começar a ler os requerimentos da deputada Catarina. Não, primeiro que eu entendo a preocupação dos deputados aqui, até porque vai ter uma leva de demandas de todos os pares aqui. Agora, tem que respeitar, e acordo é acordo. Acordo é do pleno, é do todo. Não havendo acordo... Se nós acharmos uma brecha regimental para compor, depois melhor, então.
Requerimento de audiência pública 1/2014. Proponente, deputado Temir Tortelli. Ouvir e proporcionar o debate com a população consumidora de energia elétrica da metade sul do Estado, na cidade de Canguçu, área de atuação da CE e de grande abrangência regional, no que diz respeito ao objeto dessa CPI. Qual seja, buscar esclarecimento, apurar as causas e as responsabilidades, bem como propor soluções para fatos, como os frequentes e prolongados cortes no fornecimento de energia elétrica, a má prestação no atendimento das demandas dos consumidores, a morosidade na recuperação do fornecimento de energia e consequentes danos ocasionados aos consumidores e os indícios de descumprimento contratual na política de investimento de infraestrutura necessária. Local, Câmara de Vereadores de Canguçu. Convidados: Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Casa Civil, Secretaria Estadual da Infraestrutura e Logística, CE, Secretaria de Desenvolvimento Rural, ANEL, AGERGS, Emater, FAMURS, UVERS, Cooperativas, OCERGS, FECOERGS, Unicafes, PROCON, associações comerciais, câmaras industriais, câmaras de dirigentes lojistas, prefeitos, vereadores, secretarias municipais de agricultura, FETAG, FETRAF, movimentos sociais, sindicatos e trabalhadores rurais. Algum deputado deseja encaminhar o requerimento? Presidente. Deputado Catarina Palladini. Não, eu tenho uma preocupação, a exemplo do que eu mencionei anteriormente, um exemplo, Canguçu não tem nem a logística para absorver um debate regional na Câmara de Vereadores de Canguçu. E aqui terá requerimento deste parlamentar, deputado Edson Troca, deputada Miriam Marrone. Eu penso que aqui já era o momento também de a gente consensualizar, só que uma vez já especificado o local, por isso, da questão da burocracia, agora mencionado pelo deputado Raul Ponte, e o rito dessa casa, mas a gente tem que chegar a um consenso aqui para que lá na frente não há problema. Nós não teremos perna para estabelecer um debate amplo, consensualizando e levando em consideração todos os municípios que sofreram isso na Zona Sul. Não só na Zona Sul, mas como em outros municípios que estarão aqui sendo requisitados audiências. Deputado José Esperoto, posterior, deputado Tortelli. Eu gostaria de colaborar também com o deputado Palladini e pediria ao deputado Tortelli, no sentido aqui que tem um requerimento para fazer em Canguçu. Eu creio que nós temos que regionalizar, deputado. Eu creio que ou se faça lá em Pelotas, na região sul, Pelotas ou Rio Grande. A região da Serra, sei lá, Caxias, e assim por diante. Eu acho que nós temos que fazer, senhor presidente, por região. Por isso, deputado Esperoto, que a proposta desse presidente era para nós unirmos todos os requerimentos de audiência pública e aí nós debatermos com o plenário, vamos fazer nessa região, vamos regionalizar para ganhar tempo e, acima de tudo, otimizar o trabalho da CPI. Presidente. Deputado Tortelli, a palavra está à sua disposição. Talvez faltou, da minha parte, um esclarecimento inicial, porque os 6 requerimentos foram feitos pela minha equipe. Nós trabalhamos uma certa lógica de tentar contemplar, pelo menos, obviamente, em Porto Alegre, temos que fazer uma audiência pública, temos um foco aqui da nossa capital, e faríamos pelo menos um, ou no máximo 2, eventos no interior, dialogando com as diferentes realidades. Aqui é CE, Canguçu é CE. Podemos abrir debate sobre outra cidade, mas na base da CE. Uma atividade ou 2 na base da S-Sul, da base da RGE, e também numa região que tem uma predominância forte do trabalho das cooperativas, para percebermos, inclusive, os contraditórios dessas questões. Por isso, esses requerimentos dessa forma. Eu quero reiterar aqui o que eu falei anteriormente. Nós mantemos o encaminhamento regimental e, quanto ao local, desse deputado, a abertura total para que, se Canguçu, de fato, não é o melhor local, que possa ser numa outra cidade. Pode ser Pelotas, pode ser negociável. Mas acho que nós temos que manter o regimento que está colocado aqui, a prova, e na próxima semana, com outro requerimento que já está protocolado e tramitando, seja feito o acerto. Esse presidente entende o regimento também que o presidente não pode retirar requerimento algum, a não ser o proponente. O regimento prevê isso. Então, nós vamos ler os requerimentos, vamos votá-los. Vamos votá-los, e aí depois se faz, na mesma condição que se fez um acordo com a condição do PROCON, se tente buscar um acordo com a condição das audiências públicas. Eu queria só emendar 2 entidades que não foram citadas aí. 3, aliás. Tem a Farsul, não está incluída, que tem uma base importante regional. O NAIC, que é a União das Associações de Canguçu, e o CAPA, que é uma ONG também bastante respeitada nesta região. Nossa assessoria já está incluindo essas entidades. Deputado Giovanni Feltes, a palavra é sua pelo tempo regimental. Presidente,
não quero discrepar da propositura do deputado Tortelli. Mesmo compreendendo a sua boa vontade no sentido de, depois ou após a aprovação, encontrar um lugar que pudesse ser mais centralizado, adequado, ou qualquer que seja o adjetivo que nós aplicaríamos a isso. Ocorre que, primeiro, eu tenho uma dificuldade de entender como nós vamos aprovar Canguçu e depois passar para Pelotas, tendo publicizado que vai acontecer em Canguçu, no mínimo, uma descortesia com a comunidade daquela região, daquela cidade. Então, eu tenho um pouco de preocupação em relação a isso. Segundo, o Estado tem corédios espalhados pelo Rio Grande do Sul inteiro. É um número bastante significativo. 22, 23. Se nós fôssemos utilizar do Corege a sua disposição geográfica em todo o território gaúcho, nós teríamos 22 audiências públicas, convenhamos, não seria razoável, nós temos um prazo para terminar, não tem... Até passaria o prazo da CPI, que são Exato. 16 encontros. Não teria como, não teria como. Então, vou sugerir uma outra alternativa e que a propositura dessa alternativa seja feita pelo deputado Altemir Tortelli, com os atores que estão aqui propostos, mais os 3 que ele verbalizou agora há pouco, que não estão constantes do ponto de vista da datilografia aqui, da digitalização. Que nós temos uma região sul, é uma mesorregião. E, além da região sul, nós temos mais 6 regiões assim. Que nós definíssemos hoje 7 macro-regiões, conforme a disposição geográfica do Estado, em mesa-regiões. E aí nós escolheríamos a cidade a critério liderado pelo deputado Tortelli para apresentar na próxima reunião, se ele pudesse ter a sensibilidade de daí retirar essas proposições agora, e aí sim, na próxima semana, entrar aquilo que seria uniforme, consensuado entre todos os colegas deputados. Esta é a minha proposição e o meu apelo ao deputado Tortelli. Palavra segurada do deputado Ciro Simone. Próximo inscrito, deputado Catarina Palladini. Bem, presidente, eu entendo que houve um esforço aí do deputado Tortelli no sentido de contemplar as diversas regiões, no sentido de se fazer essas macro, como se fossem macro-regiões, se atender a todas. Na verdade, o presidente mesmo, no início dessa sessão, falou na questão das aprovações. Todos os nossos requerimentos que foram aprovados, eles vão depois ser discutidos e vão ser agendados posteriormente. Vão ser agendados posteriormente. A agenda disso aqui, que nós podemos aprovar um hoje aqui, e depois nós agendar, um de Pelotas ou de outra região. Então, eu acho que nós não podemos aqui tirar o mérito e o esforço do deputado Tortelli no sentido de que ele apresentou esse primeiro trabalho. Eu acho que a ideia do deputado Giovanni é importante, no sentido de depois a gente encaminhar o processo final para que se tenha 7 regiões, mas nós vamos ter que dar consideração ao trabalho que foi feito, e que eu não fiz, que ele fez, e que eu acho importante. Eu gostaria de votar favorável às propostas dele, e depois a gente fazer esse acerto global dentro dessa ideia das 7 macro-regiões do Estado do Rio Grande do Sul. Deputado Catarina Palladini. Não, presidente, eu compreendo, e obviamente, aqui assumo até um compromisso. A minha preocupação é reiterar isso aqui, de que não tem condição logística de provocar um debate na dimensão necessária no município de Canguçu, e garanto aqui a autoria, não há nenhum problema. Mas é aquilo que o Giovanni Feltz falou, o deputado falou, depois de criar a expectativa de... Não tem... Senhor presidente, eu gostaria de fazer só deixa uma sugestão. o Catarina, deputado eu Catarina. Só quero dizer assim, não há nenhum problema finalizar com relação a e isso, a autoria da audiência. Só quero, o que eu vou tensionar aqui de novo, é que tem a sensibilidade de aprovar e que tem um caráter mais regional, e não tem que ser em Pelotas, mas só quero dizer que Canguçu está a 110, 120 quilômetros de... Hã? Não, meu amigo, estou dizendo de Rio Grande, entendeu? Eu quero dizer, em Rio Grande, e guardadas as proporções, está a 120, tá, de São Lourenço, que tem a mesma particularidade, ligada à agricultura familiar, e pela 265 é 100 quilômetros, menos. Deputado José Esperotto. Senhor presidente, eu queria colaborar aqui também, Tortelli, aqui. O senhor entrou com 6 requerimentos, não é? Eu creio... mas são 6 requerimentos aqui que o deputado Tortelli está propondo para nós votarmos. Eu fazia a sugestão, deputado Tortelli,
que nós votássemos aí 3 requerimentos da sua autoria e que nesses 3 requerimentos, começando por o primeiro, o requerimento de audiência pública número 1, o senhor mudasse o local, só apenas mudasse o local, mudasse para Pelotas ou Rio Grande. E nós já votaríamos esse requerimento hoje aqui e aprovaríamos. A assessoria... Não pode aqui verbalmente, não pode? A assessoria de comissões nos diz que o regimento não prevê a mudança. Mas isso ele teria que retirar o requerimento e reapresentar e protocolar outro requerimento para que nós, semana que vem, debatêssemos. Gente, isso é a verdadeira burocracia. Porque aqui, deixa eu continuar. O nosso regimento é burocrático, infelizmente, né, deputado? Deixa eu só continuar aqui com a ideia. Também. Olha aqui, nós teríamos aí mais o requerimento 5, deputado Tortelli, que é em Passo Fundo, e o 6º lá em Santa Rosa. Ou seja, já estaria definido três regiões, nós já aprovaríamos hoje. Pessoal, eu vou fazer um apelo aqui, que nós possamos manter os procedimentos já anteriormente concordados. Eu estou aqui abrindo todas as possibilidades. Aprovemos o requerimento. Quanto à questão do local, mantemos o regimento, aprovemos o requerimento. Enquanto ao local, a expectativa não é problema. A comissão, a presidência, a relatoria que está conduzindo essa CPI vai ter o bom senso de fazer os ajustes, combinando com os outros requerimentos. Mas eu faço um apelo aqui a essa comissão. Eu estou muito esforçado, tenho acompanhado esse debate há muitos anos. Eu gostaria que fosse mantido. O trabalho que eu fiz não foi pouca coisa. Então, vamos manter o requerimento, vamos aprovar. Peço fazer um apelo aqui da aprovação e que nós sigamos a orientação feita anteriormente. A presidência dessa comissão e a relatoria depois propõem ajustes. Tu pode propor. Mas eu proponho manter a aprovação do requerimento agora. Bom, como o deputado Tortelli... Não estou retirando. Não está retirando, eu vou colocar e submeter em votação esse e os outros requerimentos. Quem quiser discutir sobre o requerimento, vamos discutir sobre o teor do requerimento, e não sobre a retirada ou não. Agora, só quero frisar que ele precisa ser aprovado por maioria absoluta dos votos, com 7 votos, senão ele é prejudicado. Algum deputado deseja caminhar o requerimento? Deputado Giovanni Feltes. Primeiro que coloca o deputado Esperotto, e que, de um modo geral, é corroborado pelo deputado Ponte, é absolutamente verdadeiro. É meio que contraditório não ser razoável e bom senso aquilo que está no regimento. É diferente disso, né? Só que está no regimento. E o regimento diz que tem que ir lá para mudar a cidade, tem que apresentar o requerimento para fazer não sei o quê, tem que ser publicado antes. Então, esse é um problema. Claro. O microfone, deputado Raul, só precisa do microfone para ficar registrado sua fala, por favor. Bárbara, só tem um mesmo. Infelizmente, só tem o microfone aqui. Alô? Aperta ali. Tem que apertar embaixo ali. Aí. Uma parte corroborando com a posição. Nós votamos aqui, quando se vota a lei do orçamento, nós votamos emendas parlamentares em bloco, com parecer positivo, com parecer contrário. Quer dizer, qual é o problema de se votar que esses requerimentos sejam votados com a decisão soberana dos 8, 9 votos que tem aqui, que nós vamos rediscutir? Isso está registrado lá, fica registrado, o voto vale desse jeito. Fica registrado ali que a localidade, ou por logística, digamos, vamos fazer a hipótese de que a Câmara não queira. A Câmara das cidades não querer, pronto. Mesmo sendo aprovado aqui, não claro. Quer dizer, nós estamos fazendo a votação de um requerimento que é indicativo, estamos aprovando para fazer uma ação indicativa. Daqui a pouco nós vamos discutir aqui algo que poderá ser contraditório com o destino, com o objeto. Então, não tem cabimento de que não se possa superar esse problema com a decisão soberana, registrado, de que os 9 deputados aqui votam que a localidade será discutida posteriormente diante de outros requerimentos. Ponto.
Deputado, eu estou há 3 anos aqui. O senhor me deu um exemplo de uma audiência pública que foi aprovada em um município e aconteceu em outro. Obrigado. Mas é exatamente, nós não vamos aprovar nenhum agora. Mas eu acabei de dizer isso. Mas, deputado, estou tentando contribuir, dizendo que não há nenhum problema. Agora, o fato de levar essa condição é um prejudicar que não tenha que cair. Mas a votação do que está na hora do dia, ela é aprovada, pode ser com Então, nós estamos aprovando todos sem a indicação prévia da localização. Se tiver outra regional que apareça... Só eu gostaria que os deputados se inscrevessem e falassem no microfone para ficar registrado. A palavra, o senhor finalizou, pronunciamento, deputado Raul Ponte? Ele me pediu uma parte. Não é só um apelo de bom senso, é de que se a mesa considera que não se pode votar assim, nós não temos mais o que votar aqui. Pronto, não tem mais do jeito que não tem como encaminhar, porque é uma contradição. Obrigado, deputado Raul Ponte. Deputado Giovanni Feltz. Deputado Giovanni Feltz. Presidente, só para... Eu acho que é coberto de razão o deputado Ponte, mas tem essa questão legal que até agora não foi materializada nesses últimos anos aqui na casa, embora seja contrária ao bom senso. Tem uma situação que eu acho que talvez a gente devesse colocar. Se nós tivermos, diante da manifestação do deputado Catarina... Deputado Feltz, só uma parte claro. Que eu vou passar, por exemplo, do deputado Catarina, vamos retirar e voto. Claro. Se nós passarmos, por exemplo, se o deputado Catarina, como exemplo, votar contra, nós já não temos os 7 votos. Ou que seja mais um. Que mais um vote já não aprova. Já não aprova. Entende? Já não aprova. Nós estamos de 3, 6, 7 agora, mas digamos que fosse 8. Já não aprova. Por que... Mas por que não se faz uma coisa consensuada, que acho que é bastante razoável? A primazia e o trabalho é reconhecidamente do deputado Tortelli. Se eu retirar os requerimentos agora, eu vou entrar na fila. Esse é o requerimento nosso. Calma. Se tu retiras os requerimentos agora, nós combinamos de aprovar os teus requerimentos e só tu tem a primazia de entrar porque trabalhaste nisso. Observando um critério que eu propus, digamos, as 7 regiões, as 7 mesorregiões. Vou te dar um exemplo. Numa das mesorregiões, das quais tu estás entrando, Porto Alegre e Novo Hamburgo é de uma mesma região. Vou pegar esse exemplo. Então, já teríamos aí uma... Entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, Tortelli, sugestão. Eu proponho que o deputado Tortelli fica com a primazia acordado verbalmente aqui, porque trabalhou nesse sentido, de entrar na próxima semana com 7 requerimentos para audiência pública, uma em cada mesorregião do Estado. Em cidades que ele vai negociar com os outros colegas aí, deputados, na cidade mais centralizada ou naquela que teve mais problemas. Enfim, pode ser assim. Eu e o deputado Capuani estaríamos a propor esse tipo de situação. Temos base jurídica para nós fazermos isso? Temos? Perfeito. O senhor retira a prerrogativa do senhor de novo. E nós aprovamos. Aprovamos, pode ser? O encaminhamento do deputado... Desculpa, como é que ficaria? O senhor solicita a retirada, tá? Isso. Eu tenho garantia que o meu pedido dos 7 serão tratados antes dos outros. Tem que votar para preferência. Nós votamos a favor. Nós votamos a favor. Perfeito. Os outros ficam... Olha lá. Olha, concorda, Raul? Mas tem um acordo político. Preferência, sim. Preferência. Nós estamos nos olhando aqui, são 7 deputados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai retirar esse. Eles de acordo. Eu falo. Eu vou verbalizar claramente aqui. Eu estou retirando os meus 6 requerimentos a partir de um acordo que está se fazendo aqui com a mesa e com o plenário dessa CPI, de que na próxima semana eu apresento um requerimento de 7 audiências públicas e que...
e que nós teremos, amanhã, antes dos outros requerimentos, será votado este meu pedido das 7 audiências públicas, dialogando com as necessidades, com os problemas e destacando as mesmas regiões. Perfeito, mas essa colocação do senhor aqui, os outros requerimentos também vão na mesma ordem, exato? O item 2, o item 3 de Não, você está requerimentos. falando 6 requerimentos, ou 6? Sim, sim, Os 6. bravo. Eu estou retirando os 6 requerimentos com esse acordo que nós vamos fazer, eu coordenaria e apresentaria novamente na próxima semana 7 requerimentos. Ok? Bravíssimo, é isso. Deputado José Esperoto, por favor. Senhor presidente, senhores deputados, nós temos que criar um critério aqui, não é simplesmente tirar os seis requerimentos, aí vão apresentar novamente esse requerimento. Quais o critério? O critério que nós estamos definindo aqui Primazia. por regiões, um por mesma região e procurando sempre um centro maior. Por exemplo, eu estou falando porque eu sou da metade sul, eu defendo na metade sul que seja lá em Pelotas, por exemplo. Entendeu? Então, exatamente. Tem que haver esse diálogo com os demais deputados aqui da CPI. Deputado Gilberto Capuani, o senhor está com a palavra, por favor. Eu acho que nós acordamos aqui de votar a preferência na votação dos requerimentos que ele vai apresentar. Não a obrigatoriedade de votar a favor ou contra o requerimento que ele apresentar. Se achar que está em desacordo. Tudo bem. Pronto. Então tá. Concordar. Retira, então. Eu queria só que registrasse, presidente, que essa votação fosse aqui. Aqui nós verbalizamos, mas que já é registrada a votação. Então, a decisão é retirar os requerimentos e depois aprovar os 7 requerimentos divididos no Estado do Rio Grande do Sul. Reapresento na próxima semana, na condição preferencial dos outros requerimentos, dialogando com todos os outros pedidos, 7 pedidos de audiências públicas, dialogando com as mesmas regiões, com as cidades principais e com os principais problemas das concessionárias também. Deputado José Esperoto. Senhor presidente, aqui no requerimento 3, por exemplo, aqui está o local, Novo Hamburgo. Senhor presidente. À disposição, deputado. Deputado Tortelli, no requerimento número 3, local Novo Hamburgo. Se nós fizermos uma audiência em Porto Alegre, Novo Hamburgo já está contemplado, que faz parte da Grande Porto Alegre. É isso que nós temos que acertar aqui. É que nesse caso, deputado Esperoto. Se a mesa está com Não, exatamente. Não, o senhor só tem que pedir a retirada dos requerimentos. Já pediu? Então já está retirado os requerimentos. Vamos votar a retirada. Algum deputado mais? Algum deputado mais? Espera aí, deputado Ciro Simone. Eu acho que o deputado Giovanni Feltz foi feliz nesse processo. Nós todos estamos reconhecendo o esforço feito pelo deputado Tortelli. E é importante que nós tenhamos